lição dessa noite. E é o seguinte: os segredos de Deus são para os interessados. Aqui ele falou isso: os segredos de Deus são para vocês, mas não para outros. E o Espírito Santo falou ao meu coração que os segredos do reino, os segredos de Deus, são para aquelas pessoas que estão interessadas em buscar, em saber. Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não, pois ao que tem, mais lhe será dado e terá em grande quantia. Isso é tão lindo porque a maioria de nós acabamos equivocadamente concluindo que Jesus falava em parábolas para facilitar o entendimento de certas verdades. Mas você olhando para a resposta de Jesus, é na verdade o oposto. Jesus ele falava em parábolas para dificultar o entendimento de quem não estava interessado a obedecer. Então por que Jesus falava, ensinava em parábolas? Porque ele queria, dificultar o entendimento de quem não estava interessado em obedecer. Jesus não falava enigmas, que essa palavra parábola pode até ser substituída por enigmas, depois de falar com a multidão. Quando ele fazia isso, ele não estava fazendo em busca de um estímulo intelectual da parte dos ouvintes, mas ele estava atrás de uma resposta prática. Ele não estava ali querendo achar os mais inteligentes que iriam decifrar o enigma, mas ele estava atrás daqueles que estavam dispostos a obedecer. E por isso que facilmente, depois de falar com a multidão, quando ele é questionado pelos discípulos: Senhor, o que isso significa? Ele rapidamente explica. Isso não está explícito em Mateus, mas lá no Evangelho Sinótico de Marcos, capítulo 4, versículo 10, fala que mais tarde, ou seja, foi um tempo depois, não foi naquele momento que ele estava contando a parábola. Um tempo depois, quando Jesus estava sozinho com os 12 e outros que estavam reunidos ao seu redor, perguntaram-lhe qual era o significado das parábolas. E adivinha só, Jesus respondeu, ele explicou. E aí isso me faz entender que aquelas pessoas, elas não se contentaram apenas em ouvir, mas elas queriam escutar, elas queriam entender. E elas permaneceram ali perto de Jesus para perguntar para ele, demonstrando para Cristo que elas estavam interessadas em saber. Aquele que só estava interessado em ouvir, em receber milagre, e está ali no oba-oba, acabou o sermão, foi embora para casa, não quis nem saber. Mas os interessados decidiram ficar e perguntar para Jesus: Senhor, eu não entendi direito, será que você pode me explicar? E Jesus, ele não tem a intenção de te esconder nada, minha irmã. Ele está aqui e ele se agrada daqueles que buscam conhecimento nele. Você não precisa ser a mulher mais inteligente, você precisa ser a mais interessada. E Ele vai te revelar os segredos do reino. Ele vai te revelar coisas profundas que ninguém sabe. Não é sobre capacidade intelectual, mas é sobre um coração disposto a ir atrás, a pagar o preço. Você só precisa ser a mais interessada em buscar a face de Deus, buscar saber e entender o que Ele deseja para a sua vida. Jesus, ele não hesita em explicar para os discípulos e ele não vai hesitar em explicar para nós. O Senhor, ele está disponível e acessível, porque Jesus, ele não procurava capacidade, ele procurava interesse. Então grava isso no seu coração, minha irmã, nesta noite. Jesus não está procurando mulheres capacitadas, mulheres poderosas, mulheres empoderadas. Jesus está procurando mulheres interessadas. Interessadas em saber aquilo que Ele tem para ensinar. Interessadas a não somente ouvir, mas a escutar e colocar em prática aquilo que estão ouvindo. E permitindo com que essas palavras, com que esses ensinamentos transformem as suas vidas. O Senhor, Ele deseja isso para mim, para você. Jeremias 29, 12 a 14. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei, e se me buscarem de todo o coração, me encontrarão e serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Mateus 7, 7 e 8. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo aquele que pede
recebe, aquele que procura encontra, e aquele que bate, a porta é aberta. 1 João 5,14. Estamos certos de que Ele nos ouve e sempre responde quando pedimos algo conforme a sua vontade. O Senhor está acessível a nós, aquelas mulheres que hoje tomarem um passo de fé e se demonstrarem interessadas, porque os segredos de Deus, os segredos do reino, são revelados àquelas que estão interessadas em saber. O Senhor, Ele não vai perder tempo com quem não está interessado nele. Eu gosto de usar esse exemplo que eu ouvi uma vez um teólogo americano falando, que Jesus, Ele não é o seu ex-namorado paranoico correndo atrás de você, não. Ele não está desesperado atrás da sua atenção, não. Jesus não se importava com a multidão. Pelo contrário, quando ele via que estava uma multidão muito interessada somente naquilo que ele estava fazendo, ele começou a falar verdades que a multidão não aguentou. E sabe o que aconteceu? Muitos deixaram de seguir a Jesus. E você acha que ele ficou chateado? Ele não fica chateado. Ele vira para os discípulos que ficaram: e vocês não querem ir embora não também? Se quiser pode ir, porque a porta está aberta, porque eu quero que permaneça ao meu lado aqueles que estão dispostos a viver aquilo que eu tenho ensinado. O Senhor, Ele não está interessado em igreja cheia, igreja lotada. O Senhor está interessado em verdadeiros discípulos, verdadeiros filhos, que vão colocar em prática aquilo que Jesus tem nos ensinado. E o segredo, minhas irmãs, está na intenção. O quanto queremos, o quanto estamos interessados nas coisas de Deus. Em Mateus 11:12 fala que desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Em Mateus 11:15-17, quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Ao que posso comparar essa geração? Ela parece criança que brinca na praça, queixa de seus amigos, porque tocamos a flauta e vocês não dançaram, entoamos lamentos e vocês não se entristeceram. O que isso significa, Carla? Em primeiro lugar, versículo que eu li aqui, Mateus 11:12. Existem duas coisas que eu quero destacar aqui. E a primeira é que o reino é tomado por esforço. Por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Aqui eu não estou falando de mérito. A salvação é graça, é mérito de Cristo na cruz. Mas a partir do entendimento da graça, existe algo e uma resposta que eu e você precisamos dar. E o Novo Testamento está repleto de versículos que incentivam a diligência, a busca, o esforço de conhecer e continuar a conhecendo ao Senhor. Aqui a pastora Gabi já comentou em Lucas 14:28. Ele fala: qual de vocês que quer construir uma torre primeiro não se assenta e calcula o preço? Carla, mas existe um preço para seguir a Jesus? Sim, existe um preço. É de graça, mas custa tudo. Porque a partir do momento que você entende que Ele pagou um preço que você jamais poderia pagar, a única resposta que sobra é entregar tudo que você tem para Ele. Sim, custa. O reino, ele é tomado por esforço. E são essas as recomendações que Jesus nos ensina. Dedicação, esforço, são abundantes, minhas irmãs. Não é um evangelho de legalidade. Você não faz isso para merecer, porque você já recebeu. Mas porque você recebeu, existe uma resposta que precisa vir do seu coração. Da maneira que você vive, da maneira que você fala, das paixões da sua vida. Tudo precisa ser transformado quando nós entendemos essa graça. Nós entendemos e nós vamos dedicar o nosso coração, o nosso esforço. E a segunda coisa, e que o reino, ele é revelado a quem reage a Jesus. O que Jesus estava querendo dizer? Eles tocaram a música e eles não dançaram, eles tocaram lamento, eles não choraram. Aqui Jesus está falando de uma geração que não reagia diante das verdades que estavam sendo ditas, bem diante dos seus olhos.
E nós não estamos, infelizmente, muito longe dessa geração. Estamos aqui de quinta, de domingo, de terça, de quarta, de todos os dias. E será que nós temos reagido a essa verdade que tem sido estampada na nossa cara todos os dias? E muitas vezes estamos como essas crianças. A música está tocando, mas a gente não está dançando. O lamento está tocando, mas isso não está causando emoções dentro de nós. Estamos sem a sensibilidade de entender aquilo que está sendo transmitido através das suas palavras. Aqui nós não podemos ser uma geração que não reage. Nós não queremos ser como essa geração. Existe uma resposta, existe uma vida prática que precisa ser fruto daquilo que tem sido gerado em nós. Até quando, Senhor, seremos comparados com essa geração que não se move? Vamos nos mover, amém? Vamos dançar com a música que Jesus tem tocado. É tempo de reagir. Tem uma frase de C.S. Lewis que eu achei muito linda. Ele diz assim: confiar em Deus tem que começar tudo de novo todos os dias, como se nada tivesse sido feito. Confiar em Deus é ter que começar tudo de novo todos os dias, como se nada tivesse sido feito. A nossa vida com o Senhor é diária. A nossa entrega precisa ser diária. A nossa resposta precisa ser diária. Eu sei que nós temos esse costume, talvez seja cultural, de aceitar a Jesus uma vez publicamente, mas a realidade, minha irmã, é que a gente precisa aceitar Jesus todos os dias. Eu não sei você, mas eu tenho vontade de levantar a mão todos os apelos da igreja. Está lá, aceitando, pedindo perdão pelos meus pecados. Um coração inclinado a buscar já demonstra que está sendo iluminado. A vontade de entender já demonstra entendimento. Os interessados, eles alcançarão os segredos de Deus. Se você verdadeiramente buscar ao Senhor, você vai encontrá-lo. Se você realmente colocar tudo que você tem para buscar a esse Deus que está disponível e acessível, você vai encontrar, porque Deus, Ele tem prazer de se revelar a mulheres que desejam aprender. Isso não é lindo? Deus, Ele tem prazer em se revelar a mulheres que desejam aprender. Senhor Jesus, nós pedimos, Pai, nos dê um espírito ensinável nessa noite, Pai. Ele continua dizendo no versículo 12: pois ao que tem mais lhe será dado, e o que tem em grande quantia, e terá em grande quantia, mas do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. Aí ficou difícil agora, gente. Apertem os cintos aí, amém? E é por isso que eu uso parábolas. Eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem, nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías. Quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido. É a segunda lição, talvez tão importante quanto a primeira, sobre essa resposta do porquê Jesus ele ensinava em parábolas. O Espírito Santo falou comigo, né? Não endureça o seu coração. Não endureça o vosso coração. É importante você saber que no capítulo 13, né, ele vem seguido de um capítulo onde Jesus e os seus discípulos, eles estavam enfrentando muita oposição e perseguição. Depois você lê em casa. Então, estavam acusando Jesus de estar fazendo coisa que não devia fazer no sábado, e estavam acusando Jesus que ele estava expulsando demônios com o poder de Beelzebu. Enfim, eles estavam acusando Jesus, né, de todas as formas. E não é por acaso que logo depois de toda essa acusação, nós chegamos aqui no capítulo 13, e Jesus ele vem com essa situação, né, senta ali na beira do mar para começar a ensinar, e ele decide agora começar a ensinar em parábolas. Por quê? Para dificultar o entendimento daqueles que se recusavam a ouvir. Homens com corações endurecidos. Homens sem nenhuma intenção de ouvir e escutar os seus ensinamentos. Coração endurecido. O que isso te lembra? Me lembra de Faraó. Vocês lembram de Faraó? Coração endurecido, não é? Lá do Egito, na época de Moisés, para quem já fez o panorama, lembra dessa aula, né?
Pois é, e a pergunta que sempre sobra nessa história é: mas por que Deus endureceu o coração de Faraó? Mas se você estudar com atenção e com cuidado, você vai perceber que lá nas primeiras pragas, a Bíblia fala que o próprio Faraó endurecia o seu coração. E conforme o processo foi indo, ele continuava endurecendo o seu coração, até chegar ao ponto que a Bíblia começa a dizer que Deus endurecia o coração de Faraó. No texto você percebe isso. E algo parecido estava acontecendo aqui com Jesus, não é? Diante de tantos milagres que Jesus estava fazendo no meio daquele povo, daquela multidão, diante de tantas coisas maravilhosas, eles insistiam em se recusar a acreditar, ao ponto de dizer que Jesus estava fazendo tudo aquilo pelo poder de Satanás. Tipo assim, era uma dureza de coração tão grande que eles preferiam dizer uma doideira dessa do que simplesmente acreditar que eles estavam ali diante do Filho de Deus. E conforme a gente vai lendo o desenrolar da história de Faraó, você percebe que é a mesma coisa que acontece. Deus acaba endurecendo o coração de Faraó, porque o próprio Faraó estava endurecido. E no meu entendimento, a resposta para isso está em Romanos, capítulo 1. A partir do versículo 12. Então tá, Carla. Deus, ele endurece o coração daquelas pessoas que decidem continuar com o coração endurecido diante de tantas provas, diante de tantos sinais, diante de tantos milagres. A pessoa continua insistindo no erro. Em Romanos, capítulo 1, versículo 18, diz assim: assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus. Olha só, o povo ali diante de Jesus, eles sabiam em seus corações que ele era o Filho de Deus. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele tornou evidente. Os milagres eram evidentes. Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e a sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram e nem lhe agradeceram. Ao invés disso, eles começaram a inventar ideias tolas. E com isso, a sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. E versículo 24: e por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração, e como resultado praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira, e desse modo adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seus corações. Escute isso com atenção, minhas irmãs. A ira de Deus contra o pecador não arrependido se manifesta através da ausência completa do temor a Deus. A ira de Deus contra um pecador não arrependido se manifesta através de uma ausência completa do temor a Deus. O que isso significa, Carla? De tanto esses homens insistirem em viver uma vida de pecado, mesmo tendo em evidência diante dos seus próprios olhos a existência de Deus, Deus fez que eles fossem entregues por completo para essa vida de pecado. Ou seja, Deus abriu mão. Se é isso que vocês querem, então é isso que vocês vão viver. Agora vocês vão viver nessa sujeira e nem culpa vocês vão sentir. Que tragédia é essa? A gente viver longe de Deus, sujo na lama do pecado e nem sentir vergonha disso. Esse é o pior castigo que eu e você possamos passar na nossa caminhada. E é exatamente isso que significa um coração endurecido. Endurecido pela rebeldia,
endurecido por não dar o braço a torcer que está errado. O orgulho do coração do homem, que não dá o braço a torcer. Quantas vezes Deus tem falado com você sobre isso e você está fingindo que não está escutando? Tome cuidado, porque pode chegar uma hora que Deus vai parar de falar e você não vai mais nem sentir. É isso que aconteceu com o Faraó. De tanto ele insistir no erro, Deus simplesmente o deixou à sua própria maldade e rebeldia. E é por isso que fala que Deus endureceu o coração, depois do próprio Faraó ter endurecido o seu próprio coração por tantas vezes. E em muitas partes das Escrituras, minhas irmãs, não é somente aqui na história de Faraó, não é somente em Romanos, fala sobre corações endurecidos. E todas as vezes que a Bíblia fala de coração duro, de coração endurecido, é como resultado de rebeldia, de pecado não arrependido. Todas as vezes que fala de coração duro, é de um povo que insiste no erro. Você lembra do povo de Israel lá no deserto? Ficaram murmurando durante 40 anos. Deus já havia libertado eles ali do Egito, da escravidão. E eles continuaram a reclamar. Era melhor ter morrido no Egito. Deuteronômio 29:4 diz o quê? Até hoje, porém, o Senhor não lhes deu mente para entender, nem olhos para ver e nem ouvidos para ouvir. Está entendendo onde eu estou querendo chegar? Pelo fato deles insistirem no erro, Deus cega os olhos, tapa os ouvidos e confunde a mente. Aqui está falando do povo de Israel ali, 40 anos no deserto, mas não acaba aí. Em Isaías capítulo 6, que é a passagem que Jesus menciona aqui, no versículo 9 e 10, ele diz para Isaías: vai e diga a este povo, ouçam com atenção, mas não entendam, observem bem, mas não aprendam, endureça o coração deste povo, tape os ouvidos e feche os olhos deles, assim não verão com os olhos, não ouvirão com os ouvidos, não entenderão com o coração e nem se voltarão para mim a fim de serem curados. E eu me emociono pensando na história do povo de Israel. Se você já leu o Antigo Testamento, Deus ele teve uma paciência muito longa com esse povo, mas eles insistiam em virar as costas para Deus, eles insistiam a se prostrar diante de outros deuses, e Deus levantava homens, Deus levantava profetas, Deus deu tantas chances para aquele povo, até o ponto que chegou aqui um profeta cheio da verdade de Deus, cheio de palavra de vida, mas porque esse povo rebelde insistia em virar as costas para a verdade de Deus, em recusar se prostrar ao verdadeiro Deus, esse povo não pôde receber a palavra de vida que aquele profeta carregava. E não somente ali, Jeremias também fala algo tão profundo ali no capítulo 5, versículo 21 em diante. Ouça, povo tolo, insensato, não tem olhos, não vê, tem ouvidos, mas não ouvem, acaso não me temem? Por que não tremem diante de mim? Eu, o Senhor, pus a areia como limite do mar, limite permanente que as águas não podem atravessar, ainda que as ondas se levantem e se agitem, não ultrapassam os limites que eu estabeleci. Mas esse povo tem um coração teimoso e rebelde, afastaram-se de mim e me abandonaram, não dizem com sinceridade, vivamos com temor do Senhor, o nosso Deus, pois Ele nos dá as chuvas de outono e de primavera, e nos garante a colheita no tempo certo. Não, a sua perversidade afastou de vocês essas bênçãos maravilhosas, e o seu pecado lhe tomou todas essas coisas. Um povo que insistiu em virar as costas para a verdade de Deus. E é fácil a gente apontar o dedo para eles, mas isso pode ser a realidade que eu e você estamos vivendo. Estamos aqui culto após culto, escutando a mesma coisa. O pastor vem com essa mesma história de novo, mas a gente continua a se recusar a mudar de vida, a transformar as áreas que ele tem tentado transformar. A gente resiste, e o meu medo é eu resistir ao trabalhar de Deus ao ponto dele desistir de querer mudar isso em mim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele tenha misericórdia de cada
cada mulher aqui nesse lugar, que você não tape os seus ouvidos para aquilo que Jesus ele está tentando fazer. Se arrependa enquanto é tempo, ouçam, escutem enquanto dá. E é por isso que o autor de Hebreus, no capítulo 3, a partir do versículo 7, disse: por isso o Espírito Santo diz hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião. Quando me puseram à prova no deserto, ali os seus antepassados me tentaram, me puseram à prova, apesar de terem visto os meus feitos durante 40 anos. Quantos milagres Deus já realizou na sua vida, e você ainda continua duvidando, você ainda continua se recusando a entregar o seu coração a Ele. Por isso fiquei irado com aquela geração e disse: o seu coração sempre se desvia de mim, vocês se recusam a andar nos meus caminhos. Assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha o coração perverso, incrédulo, e que se desvie do Deus vivo. Advirtam-se uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Não brinca com o pecado. Eu e você não podemos brincar de ser cristão, não. Brincar de ser crente, brincar de vir à igreja. Se é isso que nós estamos fazendo, nós estamos perdendo nosso tempo. Não demore a obedecer. Talvez esse seja o principal para mim. Você sabia que demorar em obedecer é desobediência? Deus já tem falado, quanto tempo a você, e você está, fingindo que não é com você. Não demore a obedecer. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não negue os sinais que Ele tem mostrado a você. Hoje, você está escutando a voz dEle, e essa é uma boa notícia. Porque se você está aqui é porque Ele não desistiu de você, amém? Se você está escutando essa palavra é porque Ele não desistiu de você. Jesus falava em parábolas, porque aqueles que decidiram endurecer o coração diante de tantos sinais, não eram mais dignos de receber os segredos do reino. Portanto, as parábolas serviam para esconder a verdade daqueles que insistiam em viver debaixo de uma mentira. Ouvidos que escutam, assim como eu disse no início, que a resposta para essa pergunta seja que o Senhor nos dê ouvidos para escutar. Será que nós estamos apenas ouvindo ou estamos escutando aquilo que o Senhor está falando? Versículo 16 e 17 ele encerra: felizes, porém são os seus olhos, pois eles veem, os seus ouvidos, porque eles ouvem. Aleluia. Eu lhes digo a verdade, muitos desejaram ver o que você vê e ouvir o que você ouve, mas não puderam. Fique de pé nesse momento. A gente não teve tempo nem de começar a falar do semeador, mas isso vai ficar para as próximas semanas. São muitas parábolas, mas eu achei importante nós entendermos que Deus está colocando uma oportunidade diante de nós que é única, que é um privilégio. Ele quer compartilhar com você os segredos do seu coração. Ele quer se revelar a você que está interessado em conhecê-lo. Mas em nome de Jesus, que não venhamos ser assim como o Faraó, assim como o povo no deserto, assim como o povo de Israel, que estavam insistindo, assim como aqueles fariseus e mestres da lei, que achavam que conheciam a Deus, mas estavam ali negando o próprio Filho de Deus, bem na frente de seus olhos. Precisa existir humildade no nosso coração, minhas irmãs. A gente precisa sair do pedestal e entender que Deus tem um trabalho na nossa vida. Não importa quanto tempo de igreja nós temos, não importa o quanto nós conhecemos a Bíblia, não importa. Sempre existe um trabalho a ser feito de dentro para fora. E eu tenho certeza que existem coisas que Deus ele tem falado com você e você tem adiado esse assunto. Mas com todo o temor de Deus, eu estou aqui nessa noite para dizer para você: não adie mais. Não adie aquilo que o Senhor quer tratar com você.
E às vezes a gente acha que isso só se refere a pecados feios e coisas terríveis. Mas às vezes Deus está querendo quebrar o seu orgulho. Às vezes Deus está querendo quebrar um posicionamento que você tem tomado dentro de casa. Às vezes uma arrogância dentro da sua casa. Às vezes um sentimento de superioridade com pessoas à sua volta. Às vezes dentro da igreja isso acontece. Nós precisamos ter muito temor ao Senhor nessa noite. E entender que a graça e a misericórdia dele nos alcança. E é por isso que a palavra ela está sendo dita. Porque ele ainda está nos dando chance de transformação. Porque se ele tivesse desistido de nós, nós já estaríamos longe daqui há muito tempo. Então, para mim, isso é um sinal de esperança. É um sinal que Deus está cuidando, Deus está falando. Eu oro em nome de Jesus para que os nossos ouvidos se destapem agora, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu oro para que seja despertado em nossos corações, no coração de cada mulher desta igreja, o interesse em te buscar cada dia mais, ó Pai. Nós temos muito mais mulheres nessa igreja aqui na Rescue Church do que nós temos aqui nesse culto. E aonde estão essas mulheres? Eu oro nesta hora que o Senhor venha despertar em cada coração de cada mulher dessa igreja, Pai, uma fome, uma sede de Ti como nunca antes, ó Pai. E se isso depender da nossa intercessão, então o Senhor pode contar conosco. Que o Senhor levante aqui no nosso meio intercessoras pelas mulheres dessa igreja, mulheres que às vezes têm insistido tanto no erro que já se acostumaram com uma vida longe do Senhor, mas nós não aceitamos. Nós declaramos um tempo novo, não somente sobre a vida daquelas que não estão aqui hoje, mas sobre as nossas vidas também, Senhor. Vai sondando cada área do nosso ser, cada área do nosso coração. Vê se há, Senhor, algum caminho mau em mim, endireita as minhas veredas, pois todas nós aqui somos culpadas diante de Ti. Todas nós aqui somos culpadas e carecemos da Tua misericórdia, do Teu perdão. Tudo que o Senhor precisa ver em nós hoje, minhas irmãs, é um coração quebrantado e contrito, é um coração humilde em Sua presença, capaz de reconhecer que precisa de mudança. Eu preciso ser quebrada e construída de novo, Senhor. Quebra, Senhor, me quebra de dentro para fora, Senhor. Vai quebrando o orgulho, vai quebrando toda cegueira espiritual, vai quebrando toda insensibilidade espiritual das mulheres que aqui estão nessa noite, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus, avivamento, minhas irmãs, não vai chegar se não houver arrependimento. Avivamento não vai bater na porta dessa igreja enquanto não houver arrependimento, enquanto não houver rendição completa das nossas vidas, dos nossos corações. Não existe espaço para orgulho, não existe espaço para vergonha. Deus, Ele fere, mas Ele cura. O Senhor é um Deus poderoso e Ele está nos dando essa chance. Ele nos dá essa chance. Se hoje ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não importa a circunstância que você esteja vivendo. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de se render. Hoje é dia de pedir perdão ao Senhor. Hoje é dia de permitir com que Ele amoleça de novo o nosso coração. Senhor Jesus, vai tirando as escamas dos nossos olhos. É uma batalha espiritual, não é fácil. Não é fácil levar a igreja ao arrependimento. Não é fácil os corações serem quebrantados. Vai ser um lugar difícil, vai ser um lugar desconfortável. Mas eu desafio aquelas que desejam hoje começar uma nova história com o Senhor, tomar um passo de fé e vir aqui à frente e se ajoelhar diante de Deus e pedir para que o Senhor possa quebrantar aquilo que precisa
precisa ser quebrado. Saia do seu lugar nesse momento. Se você sente que Deus está chamando para um nível maior, que Ele quer te levar para um lugar maior, um lugar de intimidade, um lugar de santidade. Se você sabe que existem áreas da sua vida que precisam ser consertadas, não é vergonha em admitir, é vergonha em fingir que não está sendo falado a palavra de Deus com você. Hoje é dia de restauração, hoje é dia de perdão, hoje é dia de avivamento, hoje é dia de cura. E a cura ela vem quando nós nos colocamos vulneráveis diante dele. Ora basura cantai, arara basura cantai. No santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Vai falando com Deus aí, onde você está. Vai colocando diante do altar toda a sujeira que você tem carregado, toda a carga que tem sido um peso nos seus ombros. Hoje é dia de dar nome aos pecados, não tenha vergonha. Deus não se impressiona. Deus está aqui para te transformar. Deus está aqui para derramar sobre a sua vida um amor infinito. Assim como a mulher samaritana, eu tenho certeza que ela teve vergonha de assumir diante do mestre que ali ela estava com muitos ex-maridos e ela nem era casada com o homem que ela estava vivendo, mas diante da sua confissão, diante da revelação de Jesus, aquela mulher foi curada, aquela mulher foi restaurada, aquela mulher se levantou como uma evangelista, aquela mulher é falada até os dias de hoje, aquela mulher foi cheia de uma água que não cessa. E se você tem sede dessa água, se você necessita dessa água, então rasgue o seu coração nessa noite, não tenha reservas, não segure nada, coloque para fora aquilo que tem te adoecido, e Ele tem cura, Ele tem cura para nós nessa noite, aleluia. Pode ficar de pé nesse momento. Nós já vamos encerrar. Oh Espírito, obrigado, Pai. Ah, Senhor, obrigado pela Tua palavra, que é mais afiada do que espada de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do Espírito. Ah, Senhor, como precisamos, ó Deus, do Teu toque, como precisamos da cura que vem das Tuas mãos, Senhor. E nós precisamos muitas vezes ser feridas por essa palavra, para que haja restauração, para que haja cura de verdade. Ficar tapando a ferida com
curativos que só vão colocar por cima, serem colocados por cima, não adianta. A ferida, ela continua ali, a ferida, ela precisa ser exposta para que haja cicatrização, sabe? Quando você faz um machucado e você fica usando band-aid por muito tempo, aquela ferida, ela não cicatriza nunca. Hoje o Senhor está pedindo para você: tira esse band-aid, deixa a ferida exposta, porque Ele quer trazer cura para você. Não se envergonhe de colocar para fora, porque Ele não está aqui para te julgar, Ele está aqui para te restituir, te restaurar. Mas precisa do nosso passo, do nosso interesse. As coisas não vão acontecer se não houver interesse da nossa parte. A palavra, ela foi dita, minhas irmãs, amém? Essa parábola da semente, ela está conectada com essa verdade. A gente vai continuar falando disso, que a semente que foi lançada à beira do caminho, as aves comeram. A semente ali que foi plantada no solo rochoso, cresceu, mas logo morreu porque não tinha raiz profunda. A semente que foi plantada entre os espinhos e os sufocaram. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que todas nós seremos terra fértil, onde a semente será plantada e virá uma colheita sobrenatural. A palavra que foi lançada no teu coração nessa noite, ela vai frutificar em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir ao Senhor? Ele é digno de honra, Ele é digno de glória. Se você deseja viver um tempo novo na sua vida, você vai precisar sair da zona de conforto. Você vai precisar deixar Deus te curar. Mas confie que aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele não vai desistir no meio do caminho. E não é por acaso que você veio aqui nesta noite ouvir essa palavra. O Senhor, Ele queria falar com você, comigo, com todas nós. Eu acho que não existe nenhuma de nós que não se encaixe nisso. Todas nós precisamos dEle, carecemos da sua misericórdia. E a boa notícia é que nós temos um Pai, aleluia. Um Pai, a gente vai chegar lá na parábola do filho pródigo. Um Pai que está de braços abertos. Um Pai que nos abraça mesmo sujas. Mesmo cheirando mal, mesmo no pior estado que podemos estar, é um Pai que nos abraça, que nos dá novas vestes, que nos honra, mesmo quando nós não merecemos. É esse Pai que está aqui, é esse Pai que fala com você. Então, o meu pedido é que nós não venhamos endurecer o nosso coração diante da palavra que tem sido lançada em nosso coração. Pai, nós entregamos a Ti o nosso coração e Te pedimos, ó Deus, não desista de nós, Senhor. Não desista de nós. Continue derramando da Tua graça e da Tua misericórdia sobre esta igreja, sobre as mulheres desta igreja. Nós vemos sim, pelos olhos da fé, um avivamento, mas sabemos que temos que passar por esse processo, Pai. Estamos dispostas, ó Deus, a obedecer, não apenas a ouvir, mas a escutar tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Abençoe as Tuas filhas nessa noite, leve elas para casa, Senhor, com um coração em chamas, com um coração aquecido pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. Continue falando com elas durante a semana, continue revelando a elas o Teu amor e o Teu cuidado, e nós cremos que milagres, que testemunhos surgirão e serão impactantes no nosso meio. Essa é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, aleluia. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todas nós hoje aí até que Ele volte, amém? Não vá embora sem dar um abraço bem lindo nessa irmã que está do seu lado, e faça um compromisso com o Senhor de voltar semana que vem para escutar o resto da parábola, amém? Já pisou no Santo dos Santos
em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus.